Então, realmente, a liturgia cada vez mais foi tendo essa dimensão da atividade de crer, o ato cultico da igreja. E cada vez mais, com a evangelização da igreja, com a igreja se propagando, né, saindo também dos meios urbanos e alcançando o meio rural, então cada vez mais esse sentido, esse conceito de liturgia foi tomando muito mais expressão da atividade de culto da igreja. E sempre dentro de uma dimensão pública. Porque o que sempre ficou patente na evangelização da igreja, já com os apóstolos e as gerações pós-apostólicas, é que a liturgia ela está aberta a todos, sem exceção. Sempre em favor do povo, né? Nunca Sempre perde em favor do essa povo. ligação com a etimologia da palavra. Né? Porque a própria palavra povo em grego, laos, né, ela traz essa dimensão de comunidade, de sociedade. E depois, lá mais para frente, né, já no período medieval, aí quando vem a dimensão das societas perfectas, da atividade da igreja, a igreja como instituição, a igreja como uma instituição de grande importância na sociedade, então a igreja é aquela que congrega as pessoas. Então, já tomando também a dimensão do Antigo Testamento, o povo reunido, o povo eleito. Antes, dentro de uma dimensão da Antiga Aliança, né, de Deus que vai se manifestando na história do povo de Israel, e depois, em Jesus Cristo, a experiência da pessoa, o evento de Jesus Cristo. Então, antes que uma salvação era exclusiva a um povo, a um Deus que fala, se revela a um povo, faz aliança com o povo, essa dimensão ela vai caminhando no Novo Testamento, onde Jesus ele congrega em si o novo povo, a Carral e a Vé. Então esse povo é a assembleia convocada, reunida. E aqui, na pessoa de Jesus Cristo, é uma dimensão de salvação universal. É para todos sem exceção. Se a igreja, quando ela se reúne na sua liturgia, no seu ato de culto, ela, em torno da palavra do Senhor, em torno desse Jesus que deu esse mandato de se reunirem em seu nome e fazer isto em memória de mim, então é para todos sem exceção. Então todos são chamados, então todos devem ter acesso a essa liturgia. Então a liturgia ela é a ação pública onde toda a igreja presta culto integral ao Pai, que isso depois, essa dimensão também entra na Sacrosanto Concilium. Você comentou da questão, né, do novo povo de Deus, me veio na hora Papa Bento XVI e essa dimensão do povo eleito no Antigo Testamento, né, e quem é esse novo povo de Deus, é uma questão que eu quero mergulhar nisso com você, especialmente sob o ponto de vista dos sacramentos, mas ainda para a gente ir amarrando a questão do conceito, do que é liturgia, da questão do culto. A gente mencionou aqui, né, os diferentes ritos, né, e então não sei se toda a nossa audiência tinha ciência de que haviam e há tantos ritos, né? E aí eu quero fazer uma pergunta que, uma vez que a liturgia é um serviço prestado em favor do povo de culto a Deus, e a gente tem várias liturgias, né? Existe um culto perfeito? Qual seria esse culto perfeito? Ou há sinais dessa perfeição, dessa completude em cada um desses ritos? E então há elementos que mudam, elementos que são permanentes. Queria que você explicasse um pouco para a gente qual seria o culto perfeito a Deus, se algum desses se diferem, o que eles diferem, né? Mas acho que o ideal é a gente pegar a essência. Qual seria a essência do culto perfeito a Deus? Eugênio, nós temos, como a gente mencionou aqui, né, várias tradições. E o Evangelho por si só, e isso ao longo de toda a história da Igreja, o magistério da Igreja, o magistério dos papas, sempre deixou destacado que o Evangelho ele é capaz de se enculturar. Ele assume, muitas vezes, expressões culturais, e aí das mais variadas tradições litúrgicas que temos. Mas
o culto perfeito, tentando, assim, muito sinteticamente responder E eu também usei uma linguagem bem rasa, assim, bem leiga. Até porque quando a gente fala de perfeição, isso até para quando a gente fala de uma realidade que é exercida pela humanidade, a gente fala, mas a humanidade é falha, passível de erros, de equívocos. Será que haveria um culto perfeito? Um homem é capaz, né, de prestar um culto perfeito, né? Então, há gestos, há expressões, há essas tradições que o Evangelho assume. Então, o culto perfeito, se é que a gente pode dizer assim, o culto perfeito, ele é realizado porque há uma ação, e aqui é uma expressão, né, que a gente estuda muito na teologia, uma ação teândrica. Né? Theos, Deus. Andropos, de homem. Se esse culto, ele pode dizer assim que é um culto perfeito, é porque nessa realidade teândrica há uma ação divina e humana. Porque é o divino que se presentifica no humano. É o humano que pode ir ao encontro do divino, porque é uma graça na qual o próprio Cristo deixou para a igreja, e essa graça, ao mesmo tempo, é uma pessoa dom, que é o Espírito Santo. Então, na ação do Espírito Santo, quando todos reunidos em torno da mesa da palavra do Senhor, e em torno da mesa eucarística, mediante a ação do Espírito Santo, essa ação que é efetivamente humana, de pôr-se, de colocar-se em, né, de alguma forma, em prostração, em adoração, em ato cultico para com Deus, e aqui a gente pode depois entrar na questão da dimensão do pão e do vinho, né? Quando levamos o pão e o vinho, esses dons que foram dados por Deus ao ser humano, à pessoa humana, a parte humana da igreja, então, quando por essa ação do Espírito Santo, esse pão e esse vinho que apresentamos a esse fazer-se sagrado, porque aquilo que é ofertado a Deus para ser consagrado, aí sim se manifesta um culto perfeito e integral ao Pai. Somente mediante essa ação que é divina, que virtualiza essa nossa ação humana de fazer oferta, para ofertar os dons do pão e do vinho, aí sim podemos dizer que há um culto perfeito. Porque nós, como seres humanos, e isso Jesus, de alguma forma, foi muito, vamos dizer assim, o seu beneplácito, o seu amor, o seu apreço pela humanidade, o que o humano pode ofertar à divindade? O que nosso, que é tão acessório, tão simplório muitas vezes, pode ofertar a Deus? Então, o próprio Cristo, ele se entrega, ele se deixa no pão e no vinho, esses dons da atividade humana, que podem agora, a igreja, a semelhança de como ele fez ao Pai, como ele se entregou ao Pai, agora ele se deixa no pão e no vinho para que ele possa, nesse pão e no vinho, ser ofertado ao Pai. Então, Cristo é a verdadeira oferta da liturgia. Esse culto perfeito, ele é realizado por nosso Senhor, né? E eu lembro que nas nossas aulas uma palavra que você chamava muita atenção, né, do hebraico zikara, o memorial, que é a presentificação, né? Então, quando Jesus diz, né, fazer isso em memória de mim, esse culto perfeito está na atualização, no sentido dessa presentificação desse culto que foi realizado por Jesus. Exatamente. Porque o sacrifício de Cristo, ele excede o tempo e o espaço. Ele é atemporal, ele traz uma atemporalidade. Então, nada nosso, humano, pode acrescentar ou diminuir a divindade. Pode acrescentar ou diminuir a glorificação que Cristo realiza mediante a sua unidade com o Pai, na ação do Espírito Santo, e em nada isso acrescenta ou diminui a obra de Cristo. Mas Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é exatamente um sacrifício perfeito.
ele que é o sacramento por excelência do Pai, ele que desejou e instituiu a igreja, que é o sacramento do Filho, então ele se deixa, ele se entrega no pão e no vinho para que tivéssemos o que ofertar ao Pai, a semelhança de como ele fez. Então, na liturgia, né, ali na figura do persona Christi, do sacerdote e de todos os fiéis, como assembleia reunida, a Carral, Yahvé, o povo de Deus reunido, aí sim, todos em torno da mesa da palavra e da mesa do banquete, quando todos nessa unidade que só é propiciada exatamente pela ação do Espírito Santo, porque Cristo age, porque é uma ação divina e humana, aí efetivamente nós prestamos um culto verdadeiro e perfeito, integral ao Pai. Tanto que nas liturgias, e isso é muito bonito, né? Nas liturgias eucarísticas, umas mais, outras talvez com menos ênfase, mas toda a oração eucarística, ela é direcionada ao Pai, porque é ao Pai, pelo Filho, na ação do Espírito Santo. Então, nessa atividade, nessa dimensão, é que efetivamente prestamos o culto integral ao Pai. E efetivamente, e aí tem uma expressão agostiniana, né, dos Christus totus, a persona Christi, que age na figura do sacerdote, e a Assembleia Reunida, que é o seu corpo místico, é o Cristo total, né? E aí é muito bonito, né? Ele, quando o sacerdote fala, né? Ele está no meio de nós. Nosso olhar deveria todo se dirigir para a cruz, porque é Ele que está no meio de nós nessa presentificação. Essa obra de Cristo, ela é tão magnânima, ela é tão magna, ela é tão grandiosa, ela é tão perfeita, que exatamente só o próprio Cristo se deixando é que podemos, à semelhança de como ele fez, realizar esse culto, porque é ele que nas ações humanas presentifica, é ele que está presente no meio de nós.